Quando a gente dá uma olhada pela cidade, a gente não imagina que há tempos atrás passavam por aqui mais de 200 rios. Um deles foi super importante para o abastecimento de diversos locais importantes da cidade. E a gente está falando do Rio Carioca. Hoje, o Rio Carioca está escondido em subterrâneos de uma cidade que foi amplamente aterrada em suas modificações urbanas. Por muito tempo, o Rio Carioca protagonizou diversas narrativas de fundação e desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, levando água para seus moradores. Inclusive, moradores esses que foram batizados como cariocas, em homenagem ao Rio. O nosso rolê de hoje vai falar sobre esse rio, que tanto nos contou com sua resistente presença e mesmo hoje escondido, ainda traz em suas águas séculos de história. A origem mais aceita para o termo, carioca, ela vem de uma interpretação, de uma tradução do tupi, que seria carioca. Então, essa é a origem que significa casa de branco, Essa é a vertente que a gente mais acredita, que é mais corroborada pela historiografia. Então, a origem do nome Rio Carioca, ela vem justamente dessa questão que vem da língua tupi. Na verdade, a partir do período colonial, justamente por causa da relevância do rio, os nascidos nessa região, o rio sendo tão relevante para o abastecimento da cidade, passam a ter esse nome de cariocas. Então, acaba que a nossa tradição enquanto cariocas, ela remonta do período colonial, do período que não existia nem o Brasil, como a gente compreende hoje, como nação independente principalmente, quem dirá o recorte do Rio de Janeiro e o recorte da cidade em si. Quando os portugueses chegam aqui, eles se deparam, na verdade, com uma coisa fabulosa, interessantíssima, que é justamente a Baía de Guanabara. Quando você entra na Baía de Guanabara, você pensa justamente que é a foz de um rio, Por quê? Porque, na verdade, é um pedaço imenso de água calma, que é fácil você aportar, É muito difícil você pensando naquelas caravelas imensas, se você conseguisse fundear seu navio e chegar até terra firme. No caso da Baía de Guanabara é relativamente próximo, então a Baía de Guanabara ela sempre é uma coisa foi um lugar bastante interessante. Tem um outro detalhe, que aqui era chamado de Inferno Verde, Porque você imagina chegar aqui no Rio de Janeiro, você chega, na verdade, na América como um todo e você vê aquela mata verdejante, Hoje a gente acha muito bonito, hoje a gente acha muito interessante, mas naquele momento era considerado Inferno Verde justamente porque, imagina, é mosquito, é bicho, é animal, de tudo quanto é tipo, que era uma novidade, inclusive, para os portugueses. Mas o Rio de Janeiro, a gente pode dizer que efetivamente a sua fundação como cidade é um milagre quase, porque grande parte do Rio de Janeiro ele é formado por terrenos alagadiços. A fundação da cidade do Rio de Janeiro ela é feita numa tentativa de reconquista de guerra, Você tinha efetivamente aqui, tinham chegado os franceses, como a gente naquele momento, em pleno século XVI, nós temos o quê? Nós temos aquelas disputas, Tivemos o Tratado de Tordesilhas que separou o mundo lá entre espanhóis e portugueses, mas ingleses, franceses não estavam nem um pouco satisfeitos com isso. Nós tivemos a invasão de holandeses, franceses e daí por diante. Então, nesse momento, lá no século XVI, os franceses chegam aqui, pegam essa parte do Rio de Janeiro e estão aqui, E aí a gente fala assim, mas eles estavam com 200 homens, Acontece que quando a gente pensa nas batalhas coloniais, embora tivessem 200 portugueses, 200 franceses, eles têm apoios das tribos locais. Enquanto os portugueses tinham apoio dos teminóis, os franceses tinham apoio dos samoios, que eram duas tribos que não se davam secularmente aqui. Então, na verdade, quando a gente pensa nessas batalhas, a gente está pensando justamente nessa grande quantidade de homens e mulheres que estão guerreando. E tem uma história muito legal que que dá o nome, dizem, inclusive da cidade do Rio de Janeiro, que teoricamente os portugueses, ao lutar na batalha de Uruçu-Mirim contra os franceses, de repente aparece no alto a figura de São Sebastião, e justamente por aparecer a figura de São Sebastião, a cidade vai ser
coroada com o nome de cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que ele seria então o santo protetor do Rio de Janeiro. Foi o santo que protegeu os portugueses, obviamente, ali dos franceses e fez com que eles vencessem, né? E foi nessa batalha também a famosa flecha, né, que acertou o olho de Estácio de Sá, que veio para cá justamente na tentativa, né, para a expulsão dos franceses. Era uma flecha envenenada, coisa e tal. Ele só morre praticamente um mês depois, mas ele fica agonizando durante todo esse tempo, né? E é uma ferida que acaba não curando. Então Estácio de Sá vai ser esse fundador da cidade, lá de 1565, e a Batalha de Uruçumirim acontece em 1567, e efetivamente é essa batalha de reconquista. É nesse momento que os portugueses conquistam a cidade, conquistam o território do Rio de Janeiro. E é muito interessante que logo após esse momento, essas terras vão ser divididas, né? Grande parte dessas terras vão ser divididas entre as ordens religiosas, por exemplo. Elas são dadas em Sesmaria às ordens religiosas. Então é muito curioso que, inclusive, as delimitações elas vão ser feitas pelos rios, porque justamente você não conhece esse território, mas você conhece esse território até o rio tal, né? Então você consegue fazer isso. E os rios são tão importantes para a cidade do Rio de Janeiro que grande parte da época colonial, o transporte que nós fazíamos, ele era feito pelos rios. Ele imagina que isso aqui era tudo mato, né? Era tudo mata, era Mata Atlântica. Então nós desmatamos tudo, mas até chegarmos a isso, a forma mais fácil, mais tranquila de você fazer era pelos rios.